Para mim é isso, é olhar para os valores e entender que eles precisam ser usados no dia a dia e não só como uma frase bonita que está estampada numa parede. Aí não faz sentido. Em um mercado cada vez mais competitivo, onde talento e inovação se tornaram um verdadeiro diferencial, poucas empresas conseguem conquistar não apenas clientes, mas também o coração dos seus colaboradores. A Sofist, referência em qualidade de software, acaba de conquistar o título de uma das melhores empresas para se trabalhar. Mas o que existe por trás dessa conquista? Hoje, aqui no Melhores Cast, recebemos uma líder que tem feito história. Ela acredita que cultura não se escreve em manuais, mas se constrói todos os dias, em cada decisão, em cada conversa, em cada gesto. Com vocês, Giovanna Capovilla, CHRO da Sofist, para uma conversa inspiradora sobre cultura, liderança e o futuro da gestão de pessoas. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar, onde a gente recebe empresas que estão no ranking de melhores empresas e vem contribuir aqui e para mostrar as práticas que dão certo, que você pode aplicar aí na tua empresa. E hoje eu tenho mais uma empresa aqui de tecnologia que vai nos dar uma aula de como fazer gestão de pessoas campeã, representando aqui a Sofist. Giovanna, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Vamos conhecer um pouquinho mais aí do Bora. case da Sofist. E aqui comigo, co-hosteando diretamente de Minas Gerais, Éden Molim. Obrigado por estar aqui mais uma vez, cara. Prazer estar aqui, meu amigo. O Éden que começou como um simples convidado e hoje já está aqui co-hosteando. O cara é multi, né? Não tem jeito, né? Vamos embora, vamos aprender com ele aqui. Vamos lá. Vamos embora aqui, ó. Tô com duas pessoas de peso de gestão de pessoas e vamos conhecer um pouquinho mais do caso. Primeiro apresente aqui a Sofist pra gente. A gente já fez a introdução, mas agora queremos ouvir suas palavras. Bora lá. A Sofist é uma empresa de tecnologia. Nós somos ultra especializados em qualidade de software. Então, a gente vai muito além do que os testes, né, de software. A gente trabalha realmente com a cultura de qualidade, implementando essa cultura de qualidade dentro dos nossos parceiros, né? E hoje a gente tem como missão fazer com que os nossos parceiros, né, proporcionem experiências incríveis aos usuários de produtos digitais, né, dos seus produtos digitais. Então, é para isso que a gente trabalha todos os dias, né, para quando você for usar um produto digital de um parceiro nosso, você tenha uma ótima experiência, ali tem uma experiência incrível. Essa, inclusive, é a nossa missão lá na Sofist. Legal, muito bom. E você comentou uma história que eu achei super interessante, bem particular. Você entrou na empresa quando não tinha nem RH, né? Era o famoso, era tudo mato ali no RH. Você chegou e participou de toda essa construção até chegar hoje num ranking de excelência. Muito legal, parabéns mais uma vez. Obrigada. Conta como é que foi isso. Você chegou lá, era para ser RH, não é isso? Não era. Na verdade, a minha formação acadêmica é em comunicação, né? Então, eu sou relações públicas de formação. E quando eu entrei na Sofist, eu fui muito mais para um desafio voltado à comunicação interna, né? Até o pessoal brincava e falava, ela é a pessoa das pessoas, porque eu entrei para ajudar mesmo nesse processo de comunicação. Só que quando eu comecei a fazer esse trabalho, a gente foi percebendo que faltava ali, né, toda uma parte anterior, que é a parte mesmo de pessoas, do antigo RH, né? E até as coisas mais processuais mesmo, burocráticas. E aí eu fui ajudando aos poucos a implementar esse processo lá dentro da Sofist, até que um dia meio que caiu no meu colo. Giovanna, você dá conta por um período do RH? Eu falei, dou, né? Já até que você tá aí. Isso, até a gente encontrar alguém, eu consigo dar conta, né? Vamos procurar uma outra pessoa para fazer funcionar, mas enquanto isso eu vou fazendo. E assim, enquanto isso, tá até hoje. Então, eu tô há 7 anos na Sofist, há
pelo menos 6,5 ali à frente do time de pessoas e fazendo toda essa construção. Porque, de fato, você falou, né, que era tudo mato, e era tudo mato mesmo, né? A gente foi desenvolvendo uma série de ações e melhorando. Então, o que é prioritário agora? É recrutamento e seleção? Então, vamos estruturar recrutamento e seleção? Como que a gente vai fazer isso da melhor maneira possível? Né? Aí, estruturamos, é claro que o processo de melhoria contínua. Até hoje, a gente vai melhorando os processos. Mas estruturamos, o que a gente vai fazer agora? DHO? Então, vamos montar uma área de desenvolvimento humano e organizacional, né? Agora, vamos montar uma área de comunicação, né? Então, a comunicação veio depois, inclusive, né? Aí, montamos uma área de comunicação. Agora, a gente tem também as frentes de BP, né? De Business Partner. Então, hoje, a gente tem uma estrutura bem mais robusta e com muitos processos implementados dentro da Sofist, e a gente vem, né, conquistando aí alguns espaços como melhor empresa para se trabalhar, e isso deixa a gente muito orgulhoso também. Muito bom. A gente falou que tudo era mato, mas era um bom terreno, né? Porque era um bom terreno. Tinha sido feita uma pesquisa e vocês tinham recebido já o selo. Então, como Sim. pesquisa, já indicava um bom caminho. Sim. Ou seja, um terreno fértil ali para trabalhar, né? Sempre foi um terreno fértil, né? Então, o Bruno, que é o nosso founder, ele sempre teve esse olhar cuidadoso, né? Para pensar nas pessoas e como que a gente desenvolve isso, como que a gente desenvolve esses processos. Então, quando eu cheguei, tinha um terreno muito fértil para fazer isso acontecer. E quando você tem a liderança, a principal liderança, né, com esse desejo, é tudo mais fácil, né? É muito mais desafiador quando a liderança não quer, né? E eu cheguei num ambiente em que tinha esse desejo de melhoria contínua, a primeira pesquisa já tinha sido feita, então tinha muito espaço para fazer e muito apoio da liderança para fazer acontecer também. Então foi desafiador, mas também teve muito apoio e foi bem, bem legal essa construção. Sempre foi feita muitas mãos, né? Então sempre teve muita gente bacana envolvida nisso e por isso que funcionou tão bem, inclusive. Senão não teria funcionado, né? Eu falo que toda empresa que quer entrar em ranking, ela tem que ter coragem, tem que ser ousada, né? O que foi mais ousado e determinante ali na Sofist para, de fato, vocês irem para esse caminho de alta gestão? Olha, eu sei que isso é clichê e que todo mundo fala isso, mas é olhar realmente para as pessoas, né? Então, olhar para as pessoas faz de fato diferença. É claro que quando a gente fala em olhar para as pessoas, Carlos, eu entendo que a gente tem que também pensar esse olhar para as pessoas de uma maneira bastante respeitosa e cuidadosa, né? Porque a gente não pode confundir o olhar com as pessoas em passar a mão na cabeça, em ser aquele gerente legal que aceita tudo e que não assume uma frente ali, às vezes, de enfrentamento, porque isso não é cuidado com as pessoas, né? Cuidado com as pessoas é dar um feedback para você quando você precisa, é trazer um reconhecimento quando você está fazendo um bom trabalho, né? É ter transparência nas comunicações. Então, eu entendo que o que realmente nos movimentou para entrar nos rankings e para ter essa coragem foi, de fato, essa essência que vem da Sofist de ser uma empresa transparente, que olha para as pessoas com bastante cuidado, mas esse cuidado olha para a carreira dessa pessoa, para o quanto ela tem que se desenvolver. Se não está funcionando, eu vou conversar com ela honestamente para dizer que não está funcionando e tentar encontrar caminhos para que ela se desenvolva, né? Então, não ter esse olhar de que cuidado com as pessoas é aceitar tudo que você quer, é passar a mão na cabeça, é não te dar um feedback, porque esse lugar não é um lugar de cuidado com as pessoas genuíno, né? Cuidar das pessoas de forma genuína é olhar para ela, para as individualidades, obviamente, mas olhar para a carreira, para o desenvolvimento, aonde você pode ir, para onde a gente pode crescer juntos, né? E acho que a gente olhou para essa frente e foi se desenvolvendo nessa frente, né? Legal. Como é que você definiria a cultura da Sofist hoje? Eu falo que eu sou sempre suspeita para dar essa resposta, né? Porque eu sou uma apaixonada pela cultura da Sofist, né? E seria estranho se eu não fosse, né? Então, eu sempre sou muito suspeita para dar essa resposta. Seria bom se eu pudesse trazer outros colaboradores para também, né, dar essa resposta para vocês. Mas eu defino hoje a cultura da Sofist como uma cultura muito transparente, né? E muito ética. Então, a Sofist tem, isso é inclusive um dos nossos valores, né? Transparência e ética é um dos nossos valores. Então, a gente tem essa cultura muito forte e também temos essa cultura de olhar para as pessoas de maneira
individual, mas pensando no crescimento de todo mundo junto, né? Então, se a Sofist cresce, as pessoas também crescem, né? E eu preciso que todo mundo tenha esse olhar. Então, hoje na Sofist, a gente tem uma cultura bastante colaborativa, né? Então, as pessoas se ajudam muito e muito acolhedora nesse sentido da individualidade, né? Então, eu estava comentando com vocês, eu tenho um filho de 8 anos que tem as necessidades dele, e eu falo que para mim, desde que eu entrei na Sofist há 7 anos atrás, o que sempre fez muita diferença e que isso mostra a cultura, eu entrei, o Vicente não tinha nem 1 ano na Sofist. E então, muitas necessidades, né? Um bebê, muitas necessidades. E eu falo que eu nunca tive um olho torto porque eu precisei me ausentar porque o Vicente estava doente. Eu nunca tive uma revirada de olho porque hoje o Vicente está com dor de barriga, eu vou ficar com ele e não vou trabalhar. E isso é a cultura viva, né? A cultura é o que a empresa faz quando não tá ninguém olhando, né? E quando eu tava ali com meu filho doente, não tinha ninguém olhando, a minha liderança sempre me apoiou. Não, Giovana, fecha o computador e vai acolher o seu filho. Eu me lembro de uma história muito marcante que o Vicente uma vez teve uma crise e precisou ser internado e eu tava desesperada porque tinha coisas importantes para fazer e o Vicente, né? E eu só liguei pro Bruno na época e ele falou, Gi, fecha o computador e vai. Depois a gente resolve, né? E isso faz muita diferença. Então, isso é a cultura, né? O que é o cuidado com as pessoas? É olhar para a individualidade. É isso que eu preciso agora, né? E a Sofist tem isso muito forte mesmo. E é muito legal ver isso funcionando na prática. A né? gente percebe aqui, né, que as empresas que têm resultados expressivos, né, nos rankings e etc., têm essa intenção genuína com as pessoas. Já faz parte de vocês isso. Agora, o que vocês usam lá para reforçar isso, né? Para ter a certeza de que amanhã não vai sair da direção, que vai continuar seguindo para esse caminho. Eu sempre falo que lá na Sofist, os nossos valores não são frases bonitas escritas num papel. Os nossos valores, eles são colocados em prática e a gente usa os nossos valores para a tomada de decisão. Então, para mim, esse é o caminho, né? É sempre olhar e falar, tá, a decisão que eu estou tomando está dentro dos nossos valores? Se ela estiver dentro dos nossos valores, ainda que dê alguma coisa errada, ainda que eu erre, mas eu tomei uma decisão baseada nos nossos valores. Isso a gente fala para a nossa galera o tempo todo, né? Então, a gente sempre está fortalecendo e mostrando o quanto as nossas decisões estratégicas estão ligadas aos nossos valores, né? E se a gente consegue perpetuar isso, né? Ligar as nossas decisões estratégicas aos nossos valores, a gente vai continuar nesse caminho, né? Então, para mim é isso, é olhar para os valores e entender que eles precisam ser usados no dia a dia e não só como uma frase bonita que está estampada numa parede. Aí não faz sentido, né? Perfeito. Os valores são os guias, né, da empresa, né? O que você falou, às vezes é uma decisão que pode parecer errada, mas se ela tá linkada ao valor, não tá errada. Né? Tá alinhada, tá né, tudo com bem. ela, né? E ainda se der errado. E que se venham as consequências, mas que venham alinhadas aos valores Exatamente, dela, né? exatamente. Eu sempre falo isso pro time, né? Então, vai tomar alguma decisão, tá na dúvida, olha pros valores. Tá relacionado aos nossos valores? Se tiver relacionado aos nossos valores, tá tudo bem. Ai, Gi, mas e se der errado, e se não funcionar? Aí a gente corrige. O importante é perceber, é errar e corrigir rápido. É esse o caminho, né? Então, olhando para os valores, eu tenho certeza que a gente vai continuar nesse caminho de tomar boas decisões. Né? É o que não dá para errar, errando a direção do valor, aí errou feio. Aí errou feio, como, né? aí errou feio. Mas se você tomou uma decisão olhando para o valor, você está no caminho certo. E né? abrir espaço para o erro é fundamental para gerar uma cultura de segurança psicológica. Sim. Né? Eu vejo muitas empresas que querem tratar pessoas como máquinas. Né? Então, a pessoa não pode errar. E eu não estou dizendo aqui que é fomentar o erro repetido. Mas pessoas vão errar, né? Sim. Isso dá para perceber na sua fala que isso é algo característico da empresa. Talvez seja algo até do business, do negócio. Tem algo assim de experimentação, de criação. Teste. Eu acho que também está muito relacionado à área de tecnologia como um todo, né? Então, assim, é tudo muito novo. Tá Você tudo tem que ir testando para validar e errar e corrigindo. Tá
tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Então, não dá para esperar, né? E essa cultura mesmo, né, de olhar para o erro como um processo em que eu estou aprendendo, ela faz bem para a empresa. É claro que eu não vou falar do erro intencional, né, do erro que acontece muitas vezes. Aí sim, eu preciso tomar uma ação mais incisiva. Mas o erro, ele faz parte do processo, não adianta. E por isso que uma das nossas culturas, uma dos nossos valores, aí eu falando dos valores de novo, mas um dos nossos valores é a transparência ética. Porque se você errou, eu prefiro que você me diga que você errou e a gente resolva junto. Sim. Você nunca errou? Eu já errei várias vezes, Perfeito. né? Então, eu prefiro que você me diga e que a gente pense juntos na solução. Porque aí faz mais sentido para todo mundo. Agora, se eu crio essa cultura em que, eu errei, que medo, se eu falar com a minha gestora, se eu falar com a minha liderança, talvez, né, alguém vai me punir. Será que eu falo? Será que eu não falo? E aí, esse erro, às vezes, que é desse tamanhinho, vira uma bola de neve. Podia ter sido corrigido logo ali no início, né? Então, a gente sempre fala, errou, é corrigir rápido. Não é foco em quem errou, é foco no erro. Depois, eu até posso olhar para quem errou, para tentar corrigir rota e ver onde ali não deu certo, enfim. Mas quando acontece alguma coisa errada, a primeira pergunta que eu faço sempre pro meu time é, tá, que erro foi esse? Aonde a gente corrige? Mas não quero saber agora. Sim. É onde a gente corrige. Não precisa nomear o culpado, mas vamos resolver, Vamos resolver. E eu até brinco lá no time, né, que quando acontece alguma coisa, a gente fica chateado quando a gente erra. Todo mundo fica, né? Aí eu falo, tá, a gente vai ficar de moletom por quanto tempo? Vamos ficar de moletom por 3 horas? Tomando depois sorvete, né? Depois tem que pôr o cropped de novo, não tem jeito, né? Porque tem que correr atrás, errou, corrigiu, bora fazer de novo, né? Recentemente aconteceu um erro grave aqui nas nossas empresas, né? E todo mundo ficou meio abalado, assim. Aí quando eu cheguei, todo mundo tava assim, e aí, o que ele vai falar? Eu falei, gente, erro são presentes. Então, vamos pegar esse erro e vamos transformar num presente. É uma oportunidade, tá apontando um problema aqui que a gente vai corrigir. Isso a gente não vai errar mais, né? Então, a cultura de ir aprendendo com o erro, né? Mas acho que isso vem de berço, assim, até de infância, né? Você lembra que na escola as pessoas tinham medo de fazer a pergunta, o que eles vão falar se eu errar, né? Sim. O sistema todo, ele vai reprimindo, né? Sim. E aí depois a gente, como empresa, tem que desconstruir isso e falar, não, vamos lá, errar faz parte, vamos desenvolver, né? Sim. Mas que bom que tem que ter esse ambiente de segurança mesmo, né? Para criar isso, né? Essa confiança, né? É importante criar essa confiança, né? E corrigiu, fez o processo de melhoria contínua, né? O que eu aprendi com isso, eu espero que a gente não erre mais, né? E espero que agora o erro seja um erro novo, né? Que a gente nunca cometeu. Podemos errar, vamos errar grande. Mas vamos errar outra coisa agora, né? Então, porque agora eu já aprendi, eu já sei que isso não funciona mais, esse caminho não é um bom caminho. Aí, mais uma vez, né? Se são erros que estão sendo contínuos, que estão batendo na mesma tecla, aí sim, eu preciso pensar em outras formas de correção, mas faz parte do processo. E o Carlos trouxe esse elemento, né, do sistema, da escola, etc., que trabalha com o erro como algo errado, né? Erro como punível, uma falha, né? punível e tal. E a colaboração também como algo punível, errado. Porque se você está lá na escola, na provinha, você vai fazer a prova e você pede a ajuda do coleguinha a fazer, você está fazendo o quê? Você está colando. Tá colando. Né? Isso é errado. E aí a gente carrega isso, de certa forma, para o mundo corporativo. Na sua visão, Giovana, o que você acha que você teve que trabalhar lá, que você percebeu que as pessoas traziam do sistema para o mundo corporativo e que você teve que mudar aquilo e que você teve que trabalhar para encaixar na cultura da empresa e na performance que a empresa tem? Você sabe que essa coisa do erro, né, quando a gente apresenta, eu falo sobre isso para as pessoas já no momento da integração, né? A integração é a primeira hora do colaborador com a gente. E já nesse momento eu já falo dessa cultura que a gente tem lá na Sofist, né? E é muito comum a gente ver nos primeiras semanas ali, as pessoas um pouco ressabiadas. Será que é isso mesmo? Vamos ver na prática. Vamos ver na prática se é assim mesmo que essa empresa funciona, né? Então, a gente sente que tem ali, muitas vezes, esse receio que vem do mercado, vem das escolas, vem da criação, enfim, vem com esse receio, né? E a gente lá entendeu que eu preciso comunicar isso como uma cultura desde o começo e mostrar isso nas ações da liderança. Então, hoje a gente tem um acompanhamento das nossas lideranças, principalmente dos times técnicos, com uma BP, né, que é uma business partner, junto dessa liderança para poder apoiar ali nas decisões estratégicas para quando acontece um problema, para ter alguém de pessoas ali e olhar como
com esse olhar mesmo de pessoas, né? Então, aconteceu um erro, às vezes a liderança técnica tá preocupada com o cliente, tem que resolver, e aí o time de pessoas vai lá e fala, tá, mas como que a gente vai passar segurança para essa pessoa, para ela entender que tá tudo bem, né? Que a gente vai corrigir, como que ela contribui para a correção, porque se ela errou, ela também tem que contribuir para a correção desse problema. Mas a gente sente quando chega as pessoas do mercado que aí não estão acostumados com essa cultura, que rola ali uma certa preocupação e a gente tem que mostrar, é só mostrando no dia a dia, né? A pessoa vai vivenciando, ela vai entendendo que é real e que funciona, e a gente tem lá uma série de encontros, inclusive, que a gente proporciona aí no período de onboarding, né? Que é diferente da integração, mas no período de onboarding, a gente tem encontros para que a pessoa vá entendendo que faz parte do nosso processo e da nossa dinâmica. A gente tem nossos encontros mensais, para também falar sobre isso. Então, aí a pessoa vai entendendo, é assim mesmo, né? É assim mesmo que funciona, tá tudo bem. Mas, às vezes, acontece das pessoas chegarem um pouco mais preocupadas. Que é natural, né? A gente vai carregando os nossos traumas, nossa história, né? E é bom ir desconstruindo isso, né? Sim. E falando dessas histórias, eu me lembrei de recrutamento e seleção, inclusive. Isso já há um tempo. Eu estava com o Vicente, meu filho estava doente, e eu tinha uma entrevista para fazer, eu ia entrevistar, porque era para o meu time, e então, né, meu marido estava me ajudando ali, né, me apoiando com meu filho, mas ele doente, com febre, enfim, no meio da entrevista ele começa a chorar, que quer a mamãe, e aí eu pedi licença para a pessoa, para o Vicente vir para o meu colo, e eu fiquei com ele no meu colo, por fim a pessoa foi contratada, uma mulher também mãe, e aí muito tempo depois ela falou, Gi, aquilo me fez tão bem. Porque quando você falou pra mim que a empresa era uma empresa humana, você tava no discurso, mas quando eu vi você pegando seu filho no colo, me pedindo, né, me explicando e ficando com ele no colo e conduzindo a entrevista, eu olhei e falei, poxa, acho que é real, acho que eu posso, né, se eu tiver alguma dificuldade com meu filho, eu posso realmente trazer isso, ninguém vai me julgar, né, e foi muito legal essa parceria, então é isso, é o dia a dia, é mostrar que é assim no dia a dia, né. Perfeito. Autenticidade. Né? Autenticidade, acho que essa é uma boa palavra para resumir a nossa fala aqui agora. Muito bom. Às vezes, Giovana, uma ação simples do RH, né, vira uma referência, assim, né? Que ação que vocês fizeram hoje que se tornou uma inspiração hoje para vocês? Tem muitas. Pensando assim, né, de bate-pronto, acho que hoje a gente tem um programa de mentoria, por exemplo, que falar que um programa de mentoria é simples, não é? Não acho que eu não respondo muito bem essa pergunta, mas o programa de mentoria que a gente tem hoje, eu entendo, ele é muito bem estruturado, né? E hoje a gente tem um programa de mentoria que muitas empresas, quando fazem um programa de mentoria, precisa ter uma pessoa sênior, né, com mais senioridade, lá não. Então, se você é um júnior, mas você tem muito conhecimento numa determinada frente, você pode ser mentor. Por que você é júnior e você não pode mentorar alguém? Às vezes você tem um conhecimento acadêmico, né? Um conhecimento numa outra área que pode trazer um benefício ali para uma outra pessoa. Então, a gente no começo até foi com essa coisa, tem que ser sênior, tem que ser pleno, mas depois a gente falou, nossa, mas esse júnior tem essa... Esse júnior é sênior nisso. Aqui. Ele é muito bom nessa frente, por que ele não pode ajudar uma outra pessoa que tenha um conhecimento também, né? Que queira esse conhecimento. Então, aí falando da simplicidade, talvez essa mudança de chave ali no programa de mentoria foi algo que fez muito sentido e hoje funciona muito bem. E o programa de mentoria ajuda com esse ambiente colaborativo que você mencionou, né? Porque aí eu sei que eu posso pedir ajuda, né? Eu sei que eu posso levantar a mão se tiver alguma coisa que não está funcionando, né? Então, acho que essa virada de chave ali no programa de mentoria foi algo simples, mas que trouxe um resultado bem significativo pro programa dentro da empresa. Legal, é que uma mentoria que inclusive pode vir de baixo para cima, assim, né? Sim. Muito interessante, Sim, legal. é muito legal, é muito legal. E aí as pessoas trocam muito, né? E o programa de mentoria, ele tem, claro, esse benefício do desenvolvimento, mas ele também tem o benefício da troca, né? Porque aí eu faço mentoria com o Carlos, que não é da minha área, que eu quase não vejo, mas quando eu vou fazer mentoria com ele, ele comenta comigo, porque o meu cachorro ficou doente. Você tem um cachorro? Eu também. E aí cria conexão, né? Então, ele tem muitas vantagens no programa de mentoria que vai além do desenvolvimento, né? Ele também ajuda nesse processo de conexão entre as pessoas. Perfeito. Né? Eu imagino até que abre espaço para coisas mais profundas, vulnerabilidade, por exemplo, uma pessoa mais sênior, um profissional mais sênior vai ter uma mentoria, um profissional mais júnior, alguém mais velho com mais novo, enfim.
abre-se esse espaço real Uhum. para exercitar a vulnerabilidade dentro da organização. Sim. Isso é muito legal, porque aí as pessoas, de fato, estão abertas a aprender, de fato, estão abertas a discutir, e isso funciona muito bem, né? Então, é algo que eu entendo que fez bastante diferença. Legal. E Dentro cria essa desses- unidade do time ali, né? Sim, Porque você tem um desafio que também é um desafio extra ali, que vocês são uma empresa 100% home office, né? sim. Que tem seus desafios e que, aliás, acho que o principal é a comunicação, que é de onde você vem, né? Assim, né? Sim. Como trabalhar isso continuamente? Como que vocês têm feito e que tem superado, né, essa questão da distância? E, pelo contrário, tem sido um trunfo para vocês, inclusive, né? Como é que vocês direcionam isso e essa cultura pulsante ali continua na empresa? A gente fala de cultura e de valores em praticamente todos os nossos encontros, né? Então, tudo que a gente produz ali para gerar esse engajamento, falar da Sofist, enfim, a gente sempre está falando da nossa cultura, né? E eu até recebi esses dias um feedback de um colaborador que ele falou: nossa, o RH faz muitas ações, então tem muita coisa. Tem encontro de diversidade, aí tem talk, aí tem a Confra, que é um encontro que a gente faz mensal, aí tem o happy hour, aí tem isso e aquilo. Ele falou: às vezes eu não consigo participar de tudo. E aí eu falei pra ele: tá, mas você não precisa participar de tudo, eu preciso que você veja que eu tenho ações acontecendo e que você participe, né, das que são essenciais, da qual você se conecte, porque é importante que você viva essa nossa cultura no seu dia a dia, mas se não dá para participar de tudo, tá tudo bem também, né? Então, ter essas possibilidades. Então, a gente promove muita coisa lá dentro do time de pessoas para que as pessoas tenham a oportunidade de viver a nossa cultura, estar com a gente, porque além de ser uma empresa remoto, os nossos colaboradores prestam serviço no cliente, né? Junto com o cliente, não ali fisicamente, mas junto com o cliente. E eu Muitas tenho... vezes está em mais contato com o cliente ali, né? Como que você... E aí eu tenho que sempre pensar, tá, mas eu tenho que trazer ele para minha cultura. Ele é um sofister, né? Ele tem que viver a nossa cultura, então ele tem que entender que transparência e ética é muito importante pra gente, né? Eu não sei como isso é tratado no cliente, mas ele tem que entender que melhoria contínua é um valor, isso é muito importante pra gente, né? E aí a gente vai trabalhando isso em todos os nossos encontros, a gente sempre fala de cultura e, na verdade, nem de cultura, né? Mas dos nossos valores de uma maneira geral, porque falar de cultura é meio estranho eu falar, porque a Sofist é um lugar que cuida das pessoas. As pessoas têm que viver. Viver aquilo. Real, né? Né? Isso. Exatamente. Então, acho que é isso. Ter lideranças bem alinhadas, que colocam os nossos valores na prática, que olham também para esse cuidado, que fazem acontecer alinhados à nossa estratégia, né? E aí as pessoas vão vivenciando isso e a gente vai conseguindo perpetuar isso mesmo no trabalho remoto. Mas é muito desafiador. Né? É muito desafiador. Cada vez que chega uma pessoa nova, eu tenho que recomeçar o trabalho, né? Porque ela não vai olhar para o lado e vai ter um colega, né? Então, eu tenho na Sofist, por exemplo, o acompanhamento do buddy. Quando a pessoa chega na Sofist, ela ganha ali um buddy, né? Que é alguém que já tem mais tempo de casa, não necessariamente um sênior, mas alguém que tem mais tempo de casa, que vai apoiá-lo ali nas 2 primeiras semanas. Apoiá-lo como? Eu preciso encontrar na intranet tal informação. Para quem que eu vou perguntar? Vou perguntar pro meu buddy, que é ele quem vai me ajudar. Porque ele não tem o colega do lado. Ponto de referência, uma pessoa de referência para acompanhar. Então a gente faz esse processo e funciona muito bem. E aí, como a gente vai escolhendo os buddies? Obviamente, eu vou escolhendo pessoas que estão super alinhados à nossa cultura, né? Que tem o prazer em ser buddy, que gosta de ser buddy. Então, a gente vai escolhendo essas pessoas. Às vezes, as pessoas falam, eu quero ser buddy. A gente, então tá bom. A gente tem um e-book para a pessoa ler. Como ser buddy, o que ela tem que fazer, quais são as responsabilidades dela, né? E aí, isso eu vou ajudando também a perpetuar. Mas sempre que entra uma pessoa nova, é um trabalho todo de formiguinha de novo. Apresentar a cultura, apresentar os valores, mostrar como a gente é, porque eu preciso conquistar a confiança dessa pessoa também, né? Então, não para. O trabalho não para. Não tem como parar. Ô, Giovana, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu trabalhei em empresas de negócios muito diferentes, países diferentes, em estados diferentes. E sempre que eu chegava numa empresa, eu ouvia assim, não, esse negócio aqui é completamente diferente de tudo que você já fez. Na minha concepção, é tudo a mesma coisa. Entra um produto, uma informação, o que é que seja, processado ali, sai outra coisa do outro lado, e tem pessoas que fazem aqui. E pessoas são pessoas, independente de onde esteja, né? Por outro lado, existem diferenças regionais, né? Existem diferenças culturais. Como é que você percebe isso no dia a dia seu,
lidando com pessoas, igual você me falou, que tem gente que trabalha lá em Salvador, tem gente que trabalha num outro estado, espalhado por todo esse caminho. Eu vou voltar para o primeiro assunto, que é errando e aprendendo. Eu vou te contar uma história que aconteceu. A gente adora história. Ah, eu sou contadora de história, então estamos aqui, vamos longe. Falar de pessoas é falar das histórias. Histórias, né? não tem isso como, mesmo. né? E os melhores exemplos vêm mesmo da história, né? E aí a gente ia fazer um encontro anual, que a gente faz online, né? E esse encontro já vinha acontecendo já há muitos anos, então a gente sempre se preparava para esse encontro. E ele é um encontro que acontecia aos sábados, né? Esse sim, com hora extra, enfim, era um evento em que as pessoas tinham que participar, eram remuneradas para tal. E a gente marcou esse encontro no dia de São João. E a gente não pensou. Porque aqui em São Paulo, onde a empresa está localizada, é festa junina, mas assim, é festa junina o ano todo, né? O ano todo é junho todo, julho, às vezes até agosto é festa agostina, né? Então, a gente não tem essa coisa cultural, né, tão forte assim. E só que a gente não pensou que eu tinha uma galera no Nordeste. E uma galera no Nordeste, lá é muito forte a festa de São João, né? O dia de São João. E lá muita gente vai no dia de São João visitar a família, se locomove, é muito cultural. E aí a galera me procurou e falou, Giovana, Aqui é São João. aqui é São João, a gente não tem como, eu vou visitar minha família, eu já tô com tudo programado. Eu lembro de uma colaboradora que falou assim pra mim, é como se fosse Natal. E eu falei, eu não tinha. Lógico que eu sei que tem, né, essa questão cultural. Mas na hora Mas que eu não tava, marquei, eu não pensei. Falei, desculpa, gente. E aí sentei com uma galera, tá, não rola? Não rola, vamos remarcar. Aí falamos com a consultora que ia nos apoiar, procuramos uma nova data, postergamos o encontro e a gente remarcou, né? Então é isso, o Brasil é muito grande, Perfeito. né? E a partir do momento que eu tenho pessoas em 14, 15 estados, eu tenho os mais variados sotaques, culturas, e a gente tem que se adaptar, e eu não vou saber tudo. E aí, quando eu erro, quando aconteceu esse problema, a galera levantou a mão, que bom que a galera se sentiu segura em levantar a mão, né, para falar, olha, aqui tá ferindo algo que pra gente não vai funcionar, e aí a gente mudou todo o nosso processo. Foi fácil mudar todo o processo? Não. Foi um erro que eu cometi? Claro, eu deveria ter olhado para isso. Gerou um aprendizado aí. Mas São gerou... João já tá no calendário. Já né? tá no calendário, eu já sei que não é um dia que eu vou marcar evento, Sim. entendeu? Então é isso, é errando e aprendendo, né? E processo de melhoria contínua, né? Desenvolvimento. Vocês têm colaboradores fora do país, não? Não, a gente já teve alguns casos, por exemplo, de colaborador que, minha esposa vai fazer um doutorado. Tivemos recentemente, por exemplo, né, um colaborador que a esposa fez doutorado na França, e aí ele foi junto e trabalhou de lá, né? Agora também temos um outro caso de outro colaborador que precisou se locomover para um outro país, foi para um outro país, mas hoje não. O Bruno, que é o nosso CTO e founder, ele mora fora do Brasil, até para desenvolver negócio, mas hoje fora do Brasil a gente não tem nenhum colaborador. Nós temos parceiros, né, que são sim de fora do Brasil, mas colaboradores não. Como é que vocês trabalham a questão da liderança, assim, para cuidar? E a empresa está crescendo muito, né? Você está numa fase aí de mudanças, né? Cada vez maiores. Isso trazem desafios diferentes para as lideranças também, né? Como que está esse momento hoje, trabalhando a liderança dentro da empresa? Olha, até o ano passado, a gente veio realizando academias de liderança, né? Então, a gente tem um parceiro, né, de desenvolvimento, que sempre esteve conosco há pelo menos uns 5 anos, um parceiro bem legal, de escola de negócio mesmo, e a gente veio desenvolvendo essa academia de liderança, né, por uns 3 anos, mais ou menos. Esse ano, como a gente fez uma mudança ali significativa no processo, com a chegada das BPs, porque até então a gente não tinha, né? A gente está fazendo esse acompanhamento mais próximo com a galera, junto ali com o time de pessoas, com as pessoas líderes, né? Junto com o time de pessoas. Então, esse ano a gente não teve academia de liderança, porque a gente está aplicando esse olhar de muita proximidade, né? Então, tem sempre ali alguém do time de pessoas também para apoiar. Mas a gente entende que a liderança tem que estar muito alinhada, né? Então, para que tudo isso funcione, tudo isso que a gente está conversando funcione, a liderança tem que estar muito alinhada, senão não vai funcionar, né? E aí, estar muito alinhado não é tomar sempre as melhores decisões, as mais corretas, enfim, mas estar alinhado à nossa cultura, né? Estar alinhado aos nossos valores. E
E aí a gente tem uma camada de liderança hoje que se ajuda muito. Então, a gente se reúne com frequência, se reúne de novo de forma online, né? Não presencial, mas com frequência para conversar. Temos ali os nossos checkpoints para saber se está tudo funcionando. Então, é um acompanhamento bem próximo que a gente tem Do ali. RH com eles, né? Do RH com eles, do RH com eles. Hoje tem algum grande conflito de liderança que está muito em voga para vocês hoje? Conflito de liderança... Eu tô com medo de falar não e parecer que eu tô mentindo, sabe? Mas conflito... Porque conflito traz um grande problema, mas às vezes é uma coisa... É um conflitinho ali, mas tá lá, né? É um conflito de liderança, não. Eu acho que essa mudança que a gente teve recente, de trazer o time de pessoas mais para perto das lideranças, é claro que num primeiro momento gera uma estranheza, né? Por que vocês estão fazendo esse movimento? Da onde veio essa ideia? Mas eu acho que a gente acabou provando esse valor muito rapidamente, né, para as lideranças, a importância de ter um time de pessoas mais próximo. Então, talvez no começo tenha tido ali alguma dificuldade para fazer isso se encaixar, mas hoje eu acho que está fluindo, está funcionando muito bem. Que é essa transição natural, né? Tipo, do espião para o parceiro, Isso, né? exatamente, exatamente. E na minha concepção, a relação dessa transição está diretamente ligada ao quanto esse líder vai ser exposto ou vai ser apoiado. Exatamente. E ele precisa... Eu acho que foi exatamente esse o caminho, assim. Então, no primeiro momento, o que vocês querem com isso, né? E aí, a gente foi mostrando que não, é parceria mesmo. E é muito legal ver as coisas funcionando, as parcerias acontecendo, as decisões sendo tomadas com discussão, sabe? Isso é muito legal, né? Então, tem funcionado muito bem. Mas talvez, sim, no começo, se a gente for falar de conflito... No começo a gente teve essa coisa mesmo de que mudança é essa, o que está acontecendo, por que vocês estão fazendo, mas aí vai mostrando que está funcionando e hoje eu entendo que está funcionando super bem. Legal. No começo do ano vocês tomaram uma decisão bem ousada, eu diria até polêmica, né? Vocês descentralizaram a direção da empresa, né? Hoje vocês estão com 3 lideranças cuidando, sem mais a figura do CEO, né? Sim. Por que veio essa decisão? E o que vocês têm colhido disso? E se é algo que vocês devem seguir? Como é que está sendo essa experiência, assim? A experiência está sendo muito positiva, né? Então, hoje a gente tem ali 3 diretorias, né? O Bruno, que é o nosso founder, que participa de absolutamente tudo. E hoje ele está atuando como CTO. Eu na frente do time de pessoas, né, das decisões ali de pessoas, e a Grace, que cuida da área de negócios, de receitas, né? Então, nós temos essas 3 frentes, e essa tomada de decisão de descentralizar foi porque a gente olhou, de fato, para o nosso negócio e olhou e falou, nós temos 3 pessoas que são muito boas em frentes diferentes, né? Então, vamos tentar viabilizar isso, em que a gente consegue, né, tomar decisões de forma mais conjuntas, pensando, né, nas 3 frentes que são frentes extremamente importantes para a empresa, né? Então, como que a gente aplica esse olhar pensando em pessoas, em receitas, porque não tenho como não pensar em receitas, e pensando em tecnologia, que é a alma do nosso negócio, né? Então, a gente olhou e falou, acho que a gente consegue fazer isso de forma, né, descentralizada, sem necessariamente ter uma figura de CEO, né? E a gente estudou, obviamente, né? Não tomamos essa decisão da noite para o dia, foi pensado em todas as variáveis, a gente fez vários encontros para ter discussões sobre esse assunto, até que a gente decidiu que ia fazer essa mudança, né? E tem funcionado muito bem. E a gente tem percebido aí bons resultados, porque a gente tem realmente ali na frente das tomadas de decisões pessoas que estão muito alinhadas com a estratégia, com a cultura, com os valores e pensando no crescimento da Sofist sempre. Então, tá sendo bem legal. É algo que vocês devem Sim. Estão mantendo ali por enquanto. Sim, e tá dando certo e tá funcionando, então segue, sim, né? Segue. A gente teve recentemente também a chegada de mais um diretor, que é o diretor de inovações, que é o Otoniel. Então, tá funcionando tanto que a gente já tá trazendo novas frentes. Virando um board ali. Um board, exatamente. E é muito legal. É claro que nem sempre a gente concorda em tudo, né? E tem que discutir um pouco mais, tem que pensar um pouco mais. Mas essa dinâmica é uma dinâmica que a gente tem entendido que tá funcionando e que devemos seguir dessa maneira assim.
Pô, inclusive, Eden, isso aí que ela está comentando é justamente o que a gente vai trazer de conteúdo na próxima imersão do GMAT, né? Perfeito. E vale para a pessoa que já tem práticas, que já tem um RH estruturado, vale para pessoas que estão começando. Vale para quem já tem cultura, para quem não tem cultura. É exatamente isso. A gente vai pegar na mão e vai caminhar junto. O método GMAT vai entregar todas as práticas das melhores empresas para trabalhar, para você modificar e construir uma empresa para o próximo nível. Não se esquece de se inscrever, o link está aí na descrição. Vem para a próxima imersão do GMAT e você vai ter o que há de melhor em gestão de pessoas. Como é que vocês usam o feedback? É algo que vocês têm usado de forma estrutural, intencional e faz parte dessa cultura de vocês? Faz. A cultura de feedback, Carlos, ela é bem interessante lá na Sofist, porque ela existe desde quando a Sofist nasceu. E o Bruno, né, que é o nosso CTO e founder, quando ele estava atuando como CEO, e ele cuidava ali das frentes, antes da minha chegada, inclusive, tá? Para pensar em estruturar feedback, enfim. Ele já chamava Feedback Day. Então, a empresa era bem menor, né? Então, ele tinha um Feedback Day que ele sentava com todos os colaboradores, um por um, de forma individual. E ele trazia um olhar para cada uma dessas pessoas. Então, a cultura do feedback, ela sempre existiu na Sofist. Ele conseguia fazer isso com um time pequeno, para claro. fazer feedback com todo mundo. E ele fazia, Legal, né? Eu lembro que a gente já tinha veio da criação da empresa. Veio da criação, do desenvolvimento, da pessoa que criou essa empresa. Então, era aquilo que a gente estava falando no começo, né? Quando a liderança tá afim, a coisa vai funcionar muito melhor, né? Quando a liderança compra a ideia, vamos que vai dar certo, né? E então já vinha a cultura da Sofist, sempre foi uma cultura baseada, né, em feedback, e a gente só foi depois estruturando isso. Então hoje dentro da Sofist nós temos pelo menos 3 ciclos de feedback oficiais, que acontecem organizado pelo time de pessoas, que as pessoas têm que ir lá e dar um check que ela fez o feedback com um par dela, né? Então a gente tem essa estrutura que acontece de forma organizada, porém, a Sofist é uma empresa muito voltada para feedback, então ninguém espera o dia... Qualquer momento é momento de feedback, é momento de feedback. Então, isso também é algo que a gente vai imputando na nossa cultura desde a integração. Né? Então, se acontece alguma coisa ali, primeira semana da pessoa que a gente entendeu que não está funcionando, primeira semana da pessoa, olha... Não é assim, tem que mudar, não está funcionando aqui, a gente tem que mudar de posicionamento. E a gente vai direcionando. E o contrário também acontece. Então, desde a primeira semana do colaborador lá com a gente já pergunta para ele, e aí, como é que você tá? Como é que tá funcionando? Tá dando tudo certo? Você tá gostando? Você não tá gostando? Porque também na primeira semana o colaborador pode falar... Tá entendendo ali, né? Se é sim ou não, se é o que tá funcionando aqui, o que não tá. E essa dinâmica que a gente tem de fazer essa conversa na primeira semana, ela tem trazido muitos resultados legais. Porque aí na primeira semana eu já consigo entender se a pessoa tá se adaptando, se ela não tá, e ela me traz o feedback do que para ela tá sendo legal. Então, a cultura do feedback, ela já nasceu junto com a Sofist, né? Ela sempre fez parte, e a gente foi desenvolvendo isso para que tivéssemos, né, esse crescimento nessa cultura e para que as pessoas também se sintam seguras de trazer feedback quando elas querem trazer feedbacks. A gente fala muito na Sofist da importância de conversa honesta. E aí... né, a bola de cristal não funciona, então não adianta. Se você tem alguma dor que tá ruim pra você, você precisa falar com alguém. Você precisa falar, mas esse alguém tem que ser alguém que tenha poder para resolver o problema. Senão você tá só reclamando. Porque senão você tá só reclamando, né? Então, se você tá com alguma dor que diz respeito ao time de pessoas, procura por mim, procura alguém do time de pessoas. Não adianta você só conversar com o seu colega, porque isso não resolve o problema. E às vezes o colaborador fica com isso, né? Mas eu falei, falou pra quem? Pra quem? E falou como também, né? Porque às vezes, eu tava falando. Não, peraí, estrutura, né? Vamos lá, conversa mesmo, né? Sim. Porque às vezes só de passar achou que comunicou, né? É uma das minhas maiores dores, e eu falo isso abertamente pra galera, já falei várias vezes, eles sabem. É quando a gente aplica o NPS lá na Sofist, né? Uma pesquisa mensal, rapidinho e tal. E aí, quando chega alguma reclamação, alguém falando de alguma coisa, eu falo, beleza, deixa eu ver o que tá acontecendo. E aí eu vou tentar resolver, né? Porque se você me diz que você tá infeliz com alguma coisa, eu consigo olhar pro problema, pensar na solução, ou ao menos te dizer, esse é um problema não solucionável.
né? Vamos ter que Perfeito. viver com isso. Agora, quando a pessoa me dá uma nota baixa, dá para a empresa, né? Uma nota baixa e a pessoa não escreve, eu fico muito frustrada. Porque eu falo, meu Deus, tem alguém que tá infeliz e eu não faço a menor ideia do que está acontecendo na vida dessa pessoa. E eu não vou resolver o problema dela. Não serviu pra nada, né? Não Só me pra serviu. frustrar. Só me serviu para saber que tem alguém que não tá feliz. Sim. E isso deixa esse tipo de pessoas, deixa a liderança, olha e fala, gente, o que eu faço? Não quero saber quem é essa pessoa se não quer se identificar. Mas qual é a sua dor? Porque se você não fala a sua dor pra mim, ou pra alguém que tenha a capacidade de, né, enfim, consiga ali, tem as ferramentas pra resolver o seu problema, ele não vai ser solucionado, você vai ficar infeliz pra sempre. Então a gente fala muito na Sofit, por isso que um dos nossos valores é transparência e ética, que conversas honestas, elas precisam acontecer. E eu preciso que as pessoas tenham maturidade para vivenciar as conversas honestas, né? Porque senão, se a gente tem uma conversa honesta, você vai ficar chateado comigo e aí também não vai funcionar. Então, é claro, tem toda uma metodologia, você tem que tomar, né, pensar no processo, comunicação assertiva, enfim, para ter uma conversa difícil. Mas as conversas difíceis têm que acontecer às vezes. Faz parte do jogo da liderança, faz né? parte. Você sentar como adultos, tratar adulto como adulto e lidar com... E não só da essas liderança, informações. tá? Eu acho que tem que fazer parte da empresa. Eu ia falar da Sofit, mas é da empresa, todos. qualquer empresa. Porque se você tá com uma dor com o Carlos, não necessariamente você precisa envolver a liderança. Perfeito. Você pode chegar e falar, Carlos, eu não gostei. Ah, por quê? Porque por isso, por aquilo. Perfeito. Né? Então, quando a gente traz bastante conversa sobre isso, né? Então, bastante treinamento, desenvolvimento, talk sobre esses assuntos, né? A gente fala muito sobre esse assunto lá na Sofit. Eu dou mentoria sobre comunicação, por exemplo, porque a gente entende que tem que estar todo mundo pronto. Ah, mas não é fácil para mim, então bora desenvolver. Tem um livro, né? Conversas Difíceis, que é um livro Sim. muito bom, que é isso, né? A importância de ter como falar e ter esse Sim. espaço, né? Sim. Acho que aí, de novo, a gente começa a entrar em toda a história da pessoa, da família, de como que é a comunicação lá dentro, se existia esse espaço, né? Uhum. Se tinha esse lugar de conversa difícil, né? Porque tem família que evita, né? Conversa difícil, né? Não tem esse espaço, assim. E chama conversa difícil porque é difícil mesmo. É difícil. Né? Então não é Não é gostoso. uma fácil, né? Sem dúvida. Não é gostoso. Mas são as conversas que vão mais transformar. Porque a conversa fácil não te transforma em nada, né? E, contudo, apesar de ser difícil, você vai ficando bom nesse negócio. Você vai Na se medida que Você vai se desenvolvendo. expondo, você vai tratando Uhum. e você vai conseguindo lidar com mais leveza É. nisso. Dá para perceber, assim, que claramente essa coisa da humanização e da maturidade faz parte do DNA de vocês. Sim. Isso porque me parece que é quem vocês são. O founder já trouxe isso lá do início, né? Ouvir as pessoas, dar o feedback e tal. Sim. Mas você consegue enxergar uma relação direta com o resultado do business, com satisfação dos clientes, com algo parecido assim? Consigo sim. Até porque a gente tem toda essa lógica, né, de entender o que está acontecendo, de saber se está tendo alguma dor com o parceiro também. Então, eu tenho um acompanhamento junto com o parceiro também, né? Então, a gente tem hoje um time dentro da Sofit que trabalha de uma maneira muito legal e até independente da área de negócios ali, para não ter, né, conflito de interesse, para olhar para o cliente, conversar com esse cliente e entender como que ele tá. Tá tudo bem, se não tá tudo bem, como que tá a relação com esse profissional que tá lá dentro, como que tá a relação com a Sofit. Eu não avalio só o profissional que tá lá dentro, eu avalio também se ele tá feliz com a relação que ele tá construindo com a gente, né? Então, eu abro essa oportunidade, inclusive, para olhar pro meu parceiro e falar, parceiro, e aí? Parceiro é o teu cliente, né? É o meu cliente, eu tô tão acostumada que a gente Sim. chama de parceiro, mas os nossos clientes, né? Então, a gente tem tanto essa relação que a gente construiu essa relação de conversa aberta, inclusive com os nossos clientes, parceiros, né? Trazendo essa conversa de forma constante. A gente tem toda uma estrutura para fazer essas conversas de forma constante. E aí, o mais importante deu ruim. E agora? O cliente trouxe um problema. E agora? Eu engaveto? Não. Né? Ele trouxe um problema, quem a gente vai acionar para resolver esse problema, ou para olhar para esse problema e pensar, tá, em quanto tempo a gente resolve? Então, a área que cuida dessa frente, ela é muito dinâmica para isso, né? Então,
tem uma conversa ali e que precisa tomar alguma ação, vamos tomar alguma ação. Ah, isso envolve uma pessoa e eu vou ter que ter uma conversa difícil com essa pessoa? Bora ter uma conversa difícil com essa pessoa, né? Então, essa dinâmica traz resultados para o negócio porque a gente ampliou isso também para o parceiro, né? E a gente consegue entender o olhar do parceiro com relação ao serviço que a gente está prestando lá. Né? Perfeito. E funciona bem. A cultura transborda da empresa. A cultura transborda a empresa. Muito legal isso, né? Quer dizer, a gestão de pessoas vai até para a relação comercial mesmo, a relação com o parceiro, com o cliente. Né? A gente apoia, mas tem ali um time que é responsável por esse acompanhamento junto com os nossos clientes, né? Então, esse acompanhamento quem faz, pegar o feedback ali, enfim, não é o time de pessoas quem faz, tem um time específico para isso, né, que cuida dessa frente, mas envolve sempre o time de pessoas e as lideranças, se tem algo que precisa voltar para cá, né? Tal pessoa não está se comunicando bem, por exemplo. Tá, então como que time de pessoas a gente vai resolver? Vamos botar numa mentoria? Vamos dar um feedback para ela, entender o que está acontecendo? Tá com um problema familiar? Será que essa pessoa precisa se ausentar? Enfim, então existe sim esse trabalho conjunto mesmo, né, entre as áreas. E isso traz resultado para o negócio, né? Traz resultado para o negócio. Giovana, dá para ter um clima leve sem perder performance? Como que a Sofist faz isso? É desafiador, né? É bem desafiador. Até porque, como a gente atua ali muito próximo dos nossos parceiros, eu preciso ter uma performance que funciona de uma maneira muito legal, né? Porque eu preciso que os parceiros entendam o valor que a gente está entregando ali, né? E a Sofist, ela é uma consultoria ultra especializada no que a gente faz. Então, quando o parceiro me contrata a Sofist, né? Ele está contratando a solução de um problema. Ele não está contratando o Carlos, que está indo lá. Ele está contratando a solução de um problema. Então, a gente é um time de alta performance. A gente precisa ser um time de alta performance. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que pensar em cultura, em desenvolvimento. Como que eu caso tudo isso, né? Então, hoje a gente tem diversos programas de desenvolvimento dentro da Sofist para os nossos colaboradores. Então, eu falei da mentoria, mas nós temos o incentivo ao desenvolvimento, que é um valor semestral que a pessoa tem para se desenvolver, para, né, comprar ali um curso, um livro, alguma coisa. A gente tem incentivo para inglês, a gente tem incentivo para certificação, por exemplo. Então, a gente tem uma série de ferramentas ali. Eu falo que dá para abrir um pergaminho e sai rolando as possibilidades que a pessoa tem para se desenvolver. Né? Então, se eu cobro performance, eu também preciso oferecer ferramentas para que as pessoas se desenvolvam. Né? E aí, a partir do momento que eu consigo casar essas duas coisas, entende que a minha cultura está alinhada? Porque a partir do momento que eu falo que um dos meus valores é cuidado com as pessoas, eu tô dizendo, olha, você tem que ter alta performance, mas eu tenho as ferramentas aqui e isso para mim é cuidar das pessoas. Né? Então, isso para mim, quando eu falo para você que não tá funcionando, eu tô te dando um feedback difícil, isso também é cuidar de você. Né? Então, tá alinhado com a nossa cultura. Então, a gente vai tomando decisões que são estratégicas alinhadas aos nossos valores mesmo. Por isso que valor não pode ser frase bonita na parede. Não pode, tem que ser tomado decisão dia a dia. O que você vai fazer que tá alinhado com esses valores. Até porque você pode ter uma conversa super difícil, super constrangedora até, com respeito pelo profissional, pelo ser humano. Isso está dentro da gente, né? Tá muito no como eu vou fazer essa abordagem, como eu vou tratar isso, né? Sim, é como eu vou fazer e também o que eu espero da outra pessoa, porque, gente, receber feedback de desenvolvimento, feedback difícil, é ruim. Eu não gosto, na prática, não é uma coisa gostosa mesmo de receber. Então, a partir do momento que eu vou dar um feedback de desenvolvimento, eu também tenho que olhar para a pessoa que está recebendo e entender que aquele momento para ela é um momento de dor. Perfeito. É um momento em que ela vai ter que absorver, em que ela vai ter que ir para casa, pensar, né? Talvez mexer em alguma coisa, incomodar. Talvez trazer algo que ela entendeu que faz sentido e algo que ela pode ter entendido que não faz, né? Então, eu também não posso trazer o feedback difícil esperando que a pessoa vai aceitar lindamente saindo com um plano de ação, porque ela muito provavelmente ela não vai, né? Pode ser que tenha os casos das pessoas que vão, obviamente, mas de uma maneira, se a gente for se colocar nesse lugar, quando a gente recebe esse feedback difícil, a gente fica meio chateado. Mas né? aí acho que vem até da empresa também de criar esse ambiente, essa cultura de feedback e de fato ser um presente, né? Que é o que todo mundo fala. Feedback é um presente.
né? Então, às vezes você pode até não concordar, né? Mas se a pessoa tá falando, tem alguma coisa que talvez eu não esteja enxergando, assim, né? Não concordo, mas, pô, por que ele viu isso? Talvez eu estou passando isso, né? Aí vem a maturidade e tudo mais, né? Mas feedback, ele é um presente, né? E eu acho que tem que ser tratado dessa forma. Tem. Mas são conversas difíceis, né? Não tem jeito, né? E também tem os feedbacks super legais de dar, né? Que a pessoa tá mandando super bem. Aí é uma delícia, né? Fazer acontecer. Mas eu tenho que estar preparado para qualquer cenário. E mais uma vez, a gente entende que não é só a liderança que tem que estar preparada para isso. Eu preciso que... A maturidade perpassa todos os níveis. Ela precisa passar por todo mundo. Senão você vai ter um problema com o cara, você vai me procurar, eu que vou resolver? Mas vocês dois que estão com problema, gente. 2 adultos com problema, vamos procurar alguém para resolver. Claro que aí pode extrapolar limites, também pode vir uma questão emocional. Eu não tô conseguindo, Giovana, né? Tô muito envolvido emocionalmente nessa situação. Sim. Então, claro, né, que pode sempre procurar a liderança, pode sempre procurar o apoio do time de pessoas. Mas na prática, muito provavelmente o problema dá para vocês resolverem entre vocês, né? Com maturidade, conversa tranquila, dá. Uma vez eu fui numa empresa americana que tá em ranking pelo GMAT e eles falaram que é uma empresa americana que tem uma cultura de feedback absoluta, assim, né? E aí a pessoa que tava conversando comigo falou assim, é tão forte a questão do feedback que ele falou que recebeu um feedback no onboarding. Durante o onboarding? Aí já, pum! É assim, aqui é assim, porque o americano tem essa cultura mais enraizada ainda do feedback. E diferente de nós, ele não leva muito pro, magoar, vou magoar o outro. O brasileiro, ele tem a dificuldade com o feedback porque a gente se preocupa em não magoar o outro, né? E o americano, o europeu é pá, né? Na lata ali, não tá nem preocupado, ele tá preocupado em ser verdadeiro, né? A gente tem preocupação. E aí ele falou, porra, eu entendi a cultura e a visão do americano e tal, e hoje a gente, assim, feedback em tudo na hora, a qualquer momento, no onboarding tem feedback. Tem feedback, né? Mas é isso, é uma ferramenta eu acredito muito que tendo cuidado, de novo, a forma, né? Porque existem muletas, né? Eu falo a verdade. Cara, você pode falar a verdade com carinho, você pode falar a verdade com respeito, você pode falar a verdade com compaixão, né? Não precisa ser um taco de beisebol escrito verdade que eu vou fazer, né? Então, não funciona, não funciona. Não conecta, né? Aí, não conecta, a pessoa não vai entender. Eu dou uma mentoria lá na Sofist que eu falo muito sobre inteligência emocional, né? E aí trazendo a inteligência emocional para esse cenário, né? Então, se eu vou precisar falar com alguém, do que me adianta bater na mesa e crescer a voz? Se eu quero que outra pessoa me entenda, essa é uma ferramenta que não vai me ajudar, né? Agora, se eu quero que outra pessoa me entenda, então se eu tiver exemplos, né, conseguir entender se tá num bom momento para trazer essa conversa ou não, aí sim eu vou proporcionar o entendimento, porque é esse o objetivo final, né? Eu preciso que outra pessoa entenda o valor dessa conversa, a importância dessa conversa e principalmente, se eu estou falando para você, é porque eu quero que você melhore, eu quero que você se desenvolva. O objetivo não é dar o feedback, é transformar. É transformar. Né? Não ficou só em dar o objetivo. E aí não faz sentido. Por isso que eu falo que as nossas ferramentas de desenvolvimento que nós temos lá na Sofist, elas estão muito alinhadas à nossa cultura. Porque eu tenho uma cultura de dar feedback. Maravilha. Mas aí o que eu faço com isso? Aí eu te falar, seria bom que você lesse o livro tal para se desenvolver. Mas tá complicado para mim esse mês. Então, tô até aqui o incentivo ao desenvolvimento. Compra o livro. Lê o livro na sua casa. Mas eu tenho que fazer o curso X. Tá aqui, incentivo ao desenvolvimento. Vai lá e faz o curso, então. Né? Então, é isso. Caminhos ali. São caminhos para a pessoa se desenvolver, né? E é claro que também tem todo o desejo da pessoa em querer se desenvolver, em fazer coisas extra-trabalho. Extra-trabalho no sentido de, vou fazer um curso à noite, vou estudar inglês. Claro que aí também vai do desejo da pessoa se desenvolver, a propriedade pela carreira, né? Exatamente. Porque a gente fala muito na Sofist, esse também é um dos nossos valores, do protagonismo e ação, né? Então, lá na Sofist a gente tem avaliação. Aí depois da sua avaliação, tem lá algo que você precisa se desenvolver, eu não vou chegar na sua porta e falar, viu, você precisa fazer um PDI. Cadê o seu PDI? Vamos fazer um PDI juntos? Não, é sua carreira. Eu te disse que você tem que melhorar em XYZ. Então, se você quer fazer um PDI, bora fazer um PDI, se levanta, bora lá. Isso é protagonismo. Você é responsável pela sua carreira, né? Você é responsável pelo seu desenvolvimento. Eu tenho ferramentas, mas não espere o time de pessoas bater na sua porta ou a liderança para falar, viu, você não usou o incentivo de desenvolvimento esse mês ainda.
Tá lá. É. Ah, mas eu não sei como fazer. Pergunta. Tem intranet, tem ferramentas. Bora fazer. Isso é protagonismo e ação. Então, a gente não... como a gente falou agora há pouco, é todo mundo adulto, né? Então, você tem as ferramentas para se desenvolver e bora fazer acontecer. Protagonismo e ação. E é a cultura de vocês. É de a novo, cultura. né? É a cultura, é um dos nossos valores, né? E aí, protagonismo e ação, porque não adianta ser só protagonista e ficar, né? Tem que ter ação. É o que a gente mais, como empresário, como líder, gestor de pessoas, o que a gente mais quer é aquele inquieto que vem nos acessar e querer... Putz, aí é o que a gente mais deseja, né? Um colaborador que tá ali querendo se desenvolver e tal. Porque a maioria, assim, fica ali num nível de passividade e, pô, a carreira é tua, vambora. Mas o que eu mais gosto é aquele funcionário que você precisa segurar, assim, né? Eu quero lá e vamos fazer isso. Vambora, né? Bora é o que eu fazer. mais quero, esse tipo de gente comigo, né? Lá na Sofist a gente quer tanto esse tipo de gente que a gente tem um programa de desenvolvimento de novos talentos na área de tecnologia, né? Que é o STA. Que é o Sofist Talent Academy. Então, a gente dá oportunidade para as pessoas que querem ingressar no universo de tecnologia para eles se desenvolverem com a gente. Né? Então, funciona super bem. Eu tenho pessoas que vieram de STA para Sofist que são as incríveis, assim, que estão arrasando, que funcionam. Nossa, tá sendo maravilhoso. E aí, eu sempre falo que falar do STA, meu olho sempre brilha diferente, porque é um programa que é muito legal. Né? Você dá oportunidade para as pessoas que querem ingressar na área de tecnologia, e aí muito se fala, né? Tem muita vaga de tecnologia, mas é de pleno e sênior. E os júniores? O que a gente faz com eles? Né? Então, a gente abre essa possibilidade até para quem nem é da área de tecnologia e quer aprender. E quer aprender. E aí, contratamos como CLT desde o dia 1. Literalmente, a pessoa é paga para estudar durante um mês inteiro. E é desafiador? É desafiador. Foi fácil aprovar essa ideia? Não. Mas funciona. Hoje o STA é xodó, funciona super bem. É um programa super estabelecido e que é bem conhecido. Inclusive, acho que na última edição nós tivemos mais de 3 mil inscrições. Legal, muito bom. Uma referência ali de... acho que nós tínhamos, na época, 4 vagas para o programa. A gente brincou que estava mais disputado que medicina na Unicamp. Exatamente. Não, muito legal, muito bacana. É bem legal. Giovana, qual que é o desafio hoje que está na mesa, o principal desafio, aquele que eu falei agora e já veio na tua cabeça em gestão de pessoas? Acho que os desafios estão bem relacionados à questão do trabalho remoto, né? Então, realmente, esse desafio de como que eu perpetuo a cultura no trabalho remoto, e um desafio que que as pessoas sempre pedem, na verdade, apesar da empresa ser, né, atualmente ser uma empresa remoto, as pessoas pedem bastante o encontro presencial, né? Quando ele vai acontecer. E esse é um desafio que é muito difícil de resolver, porque primeiro que custa muito caro, né? Promover uma... Trazer gente do Brasil inteiro. Nós temos pessoas em mais de 14 estados, acho que 14, 15 estados. Então, a dinâmica é muito complexa, né? Como que eu trago todo mundo, e também as pessoas estão atuando nos parceiros, e cada parceiro tem uma realidade, tem um período que é mais tranquilo, um período que é menos tranquilo, enfim. Então, esse é um desafio que é bem complexo. E talvez seja um que você não vai conseguir, né? Por enquanto. Por enquanto, muito provavelmente é um que eu não vou conseguir. Mas aí o desafio fica mesmo em como perpetuar essa cultura mesmo estando no remoto, né? Então, esse encontro que eu contei de São João era um encontro que a gente antes fazia no presencial, e que depois que nós nos tornamos uma empresa remoto, a gente começou a fazer como se fosse um team building mesmo, né? Mas começamos a fazer ele no remoto. Mas, Gi, funciona? Funciona. É difícil pra caramba? É difícil pra caramba. Gasta uma super energia? Mas dá pra fazer, né? Com os parceiros certos e tal. Então, acho que esse é o maior... Acho que é um desafio grande, assim, né? Como proporcionar esse contato, estando no remoto, e olhar para isso é um olhar contínuo, é todo dia. Chegou gente nova de novo, começo do zero, é todo dia. Então, acho que esse é um desafio bem grande. Olha, se você quer elevar sua empresa para o próximo nível, o teu foco deve estar na gestão do teu time. O GMET é uma empresa que nasceu desse podcast, e ele é um ecossistema que reúne os melhores gestores de pessoas do Brasil. Nossa próxima imersão serão 2 dias intensos para trazer o método GMET, que reúne o melhor das melhores práticas das melhores empresas para trabalhar, que estão nos melhores rankings. Empresas que estão em ranking de melhores empresas para se trabalhar são as empresas que têm os melhores resultados.
os maiores lucros. Estamos falando de gestão do seu time para trazer resultados excepcionais para a sua empresa. Aprenda as práticas que dão certo. Aqui na descrição você vai encontrar o link da nossa próxima imersão. Entra lá, saiba mais e se inscreva. Eu tenho certeza que essa é a solução para trazer a tua empresa para o próximo nível. Hoje a cultura de vocês, o quanto ela está alinhada com aonde vocês querem chegar, com essa visão de futuro, assim, se olhar para frente, ela já está alinhada? Vocês estão transformando ela? Como é que tá isso? Ela está muito alinhada. Ela está muito alinhada. Desde as mudanças que eu comentei, né, que nós fizemos ali no começo do ano, esse olhar bem direcionado, que já existia antes, mas agora esse olhar bem direcionado pro parceiro, né, de como que ele está entendendo os nossos serviços, como que ele está, se está sendo legal, se não está. Então, isso está muito alinhado com a nossa estratégia de crescimento. Então, quando a gente olha para os nossos valores, um dos nossos valores são 5, tá? Acho que eu já mencionei todos agora, eu não sei. Mas um dos nossos valores é o sucesso do parceiro, né? Então, isso está muito alinhado com o nosso crescimento. Então, preciso que todo mundo esteja trabalhando e pensando, tá, isso é sucesso do parceiro? Né? Eu estou olhando para o sucesso do parceiro, o que eu estou entregando é o que esse parceiro, esse cliente precisa? Eu consigo fazer mais para ser sucesso de fato que ele está esperando? Então, está muito alinhado com a nossa estratégia, né? Porque quanto mais sucesso eu entrego para o meu parceiro, mais eu consigo crescer, mais eu consigo ter mais pessoas trabalhando nesse projeto, esse parceiro me indica para alguém que ele se relaciona e nos apresenta, e enfim, a gente também abre portas. Então tá muito, toda a nossa cultura, os nossos valores estão muito alinhados para a nossa estratégia de fato de crescimento. Legal, muito bom. Quem quiser trabalhar lá, como é que busca? Bora! Já que pode ser da onde você estiver no Brasil, né? Melhor ainda. Sim, nesse momento nós somos uma empresa remoto. Então, bora lá, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais a Sofist tem o site, né? www.sofist.co, é co mesmo, tá? .co, né? Uhum. Também tem o nosso Instagram, que a gente fala um pouco mais sobre cultura, de coisas um pouco mais, assim, é aberto para todo mundo, mas a gente posta as nossas dinâmicas, os nossos nosso dia a dia, que é @vemprasofist. É bem legal também. Já é um arroba convidativo ali, um arroba né? convidativo, exatamente. @vemprasofist. E tem também o nosso LinkedIn, que só digitar Sofist lá, vocês conseguem achar a gente, as posições que a gente tem em aberto, enfim. Então, temos sempre oportunidades por lá e é um lugar, de novo, eu sou suspeita para falar, mas é um lugar muito legal para se trabalhar. Muito bom. Giovana, parabéns, gostei muito. Cada empresa que vem aqui a gente aprende muito, são cases diferentes, né? Pô, uma empresa que não tinha RH, era alguém de comunicação, tornou um RH tão bom a ponto de virar entre as melhores empresas. Parabéns. Sim. Aí, com orgulho mesmo pelo trabalho de vocês aí. Obrigada. Muito bom. Obrigada, fiquei muito feliz de participar também. Legal, o prazer é nosso aqui. Inspiração toda a jornada. Que bom. Eu fico muito feliz de ter participado, de ter compartilhado com vocês. Enfim, espero que também possa ajudar aí a galera que assiste, né? Eu também consumo os podcasts, então espero que possa ajudar a galera que assiste de alguma maneira, com né? certeza. E que seja positivo para quem assistir. São muitas ideias boas que você pode aplicar aí na tua empresa, tenho certeza. Mas antes de mais nada, você leva aqui o nosso troféu. Muito obrigada! Leva pra casa mais um troféu, né? Depois de tantos. Mais um troféu, agora o Melhores Cast. Muito obrigada. Vou colocar lá na nossa parede que a gente tem na Sofist com todos os reconhecimentos que a gente já recebeu, vou levar para lá também. Legal, muito obrigado. Obrigada, ótimo. Viu, gente? Obrigado, Éden, mais uma vez. E você aí não esquece de se inscrever, se você já não está inscrito, se inscreve agora, compartilha esse episódio que tenho certeza que foi muito enriquecedor e que você vai poder contribuir com outros empresários, outros gestores de pessoas, e até a próxima.